Olá, alunos do primeiro ano, sejam bem-vindos, né? Vamos trabalhar aqui a questão da semana 1 do PET volume 2, né? As unidades de medida são representações das grandezas físicas utilizadas em diversas áreas do conhecimento, com o intuito de quantificar uma matéria, uma sensação, o tempo ou o tamanho de algo, por exemplo, e todo mundo, né? As unidades de medida seguem um padrão determinado pelo Sistema Internacional de Unidades. A partir da unidade padrão estabelecida pelo Sistema Internacional, podemos ainda utilizar outras unidades derivadas dela, o que permite compararmos e ampliarmos a noção quantitativa da grandeza. A unidade utilizada para a massa é o quilograma e para a distância é o metro. Para o tempo, o segundo, e para a velocidade, o metro por segundo, temperatura Kelvin, a força Newton, e tem várias outras unidades. Das medidas listadas abaixo, façam a transformação necessária para que fique corretamente estabelecido no Sistema Internacional. Um carro, letra A, um carro fará uma viagem de 3.500 km para a América do Sul. Intuitivamente, a gente sabe que 1 quilômetro, é 1.000 metros. Então, simplesmente, a gente aplicar uma regrinha de 3 aqui, 1 quilômetro, 1.000 metros. Então, 3.500 quilômetros vai ser x, Fazendo a multiplicação em x, nós vamos obter um valor aqui. Vai ser quanto? Vai ser x, x vezes 1 é x, 3.500 vezes 1.000. X vai dar quanto? Isso vai dar 3.500.000 metros. Tá? Essa é a resposta. Então, nós podemos escrever aqui, 3.500.000 metros. E como é que eu faço a conversão aqui? Aqui embaixo está pedindo para você falar, uma bala de revólver após o disparo, deixa o cano da arma de médio porte com velocidade de 360 km por hora. Para mim fazer essas conversões, você tem que entender o seguinte. Eu tenho que converter metros por segundo para quilômetros por hora, Como é que eu faço isso? Quando eu quero passar para quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6. E quando eu quero passar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. Então, aqui no cantinho, se eu pegar, 360 quilômetros e dividir por 3,6 vai dar o quê? Posso cortar essa vírgula, E eu sei que depois da vírgula tem uma casa. Então, se tem uma casa, eu acrescento uma casa aqui. Então, vai ficar 3.600. Então, eu pego aqui 1 vezes 36, 36. Desce 0. Então, aqui é 0, aqui é 0, aqui. Então, a resposta aqui, em metros por segundo, é 100 metros por segundo. Essa é a resposta. A Estação Espacial Internacional orbita na Terra num período de 92 minutos. Tá, agora nós vamos trabalhar com a unidade de tempo. Ele acabou de falar que a unidade de tempo é em segundos. Então eu tenho que converter esse tempo em segundos. Eu sei que 1 minuto corresponde a 60 segundos. Então, quanto que vai corresponder 92 minutos? Essa é a pergunta. Aí você coloca aqui x segundo. Fazendo a multiplicação em x, nós vamos obter o seguinte. X vezes 1x. 60 vezes 92. Isso vai dar quanto? 60 vezes 92, gente, vocês vão obter um valor aí de 5.520 segundos. Esta é a resposta aí. Então, aí a questão 1 está finalizada. Vamos para a questão 2 aqui. Questão 2 fala o seguinte. A Academia Suor e Sorriso estabeleceu um teste físico para quem quisesse se inscrever em uma competição interna.
o aluno deve percorrer uma distância de 2.400 metros em um tempo de 12 minutos. Qual alternativa indica os valores de distância em tempo, em quilômetros e horas, respectivamente? Bom, para me responder essa questão, você vai pegar o mesmo raciocínio lá de cima, né? Sei que 1 quilômetro é 1.000 metros. Então, 2,4 quilômetros vai valer quanto? Vai valer, né, de cara 2.400 metros, né? Então, 2.400 metros corresponde a 2,4 quilômetros. É isso que ele está querendo falar aqui. Então, só para entender, ó, 1 quilômetro, 1.000 metros. Se eu tenho 2.400 metros, quanto que se vai valer, né, em quilômetros? Aí você faz a multiplicação, né, em x, aí nós vamos obter aí a resposta. Vai dar 1.000x, 2.400 vezes 1 vai dar 2.400. X vai ser o quê? 2.400 sobre 1.000. Então, eu corto aqui, ó. 24 dividido por 10 vai dar o quê? 2,4. Então, é isso que eu estava falando. 2,4 o quê? Quilômetros. Bom, e ele quer o tempo em hora, né? 12 minutos. Né? Eu sei que uma hora, né, gente, equivale a 60 minutos. Minutos. Quanto que vale 12 minutos? Né? É isso que a gente tem que entender aqui. Vai valer x. Então, tem aqui 60x, né? Fazendo a multiplicação em x aqui. 60x, né? X vezes 60. E 12 vezes 1, vai dar 12 aqui. Opa. X vai ser 12 dividido por 60. Fazendo essa divisão de x dividido por 12 dividido por 60, né? Se quiser, né, também tirar aqui o mínimo. Mínimo não, fazer a simplificação. Nós vamos ter aqui, ó, 12 por 12 vai dar 1. E 60 dividido por 12 vai dar 5. 1 dividido por 5 dá 0,2 horas. Tá? 0,2 horas. Então, aí você vai analisar, né, em quais desses contextos aqui, qual é a resposta correta. Né? Aí você vai vir aqui e vai marcar a letra E. 2,4 quilômetros e 0,2 horas. Essa é a resposta. Questão 3. Vamos lá. Uma moto está em um circuito, né, de uma corrida e logo à sua frente tem uma reta de 750 metros. Ao alcançar o início da reta, esta com velocidade de 180 km por hora. Supondo que o piloto mantenha sua velocidade constante durante toda a reta, responda: qual deve ser a primeira atitude que devemos tomar ao olharmos para os valores dos dados necessários desta questão? A primeira coisa, né, que a gente tem que entender, né, que deu a velocidade em km por hora e falou que a distância é de 750 metros. Né? A distância está no SI, né, que é no Sistema Internacional a distância é em metros. A velocidade no Sistema Internacional é metros por segundo e aqui está em quilômetros por hora. Então, esse já é o nosso primeiro problema aqui. Ó. Então, eu tenho que converter isso aqui para metros por segundo. Ok? Então, o que eu vou fazer, né? Mesmo esquema que eu fiz ali em cima, 180 dividido por 3,6. Né? Se eu pego 180 dividido por 3,6, eu posso cortar essa vírgula aqui, né? Aí vai ficar 180 dividido por 36, né? E depois a vírgula tinha uma casa, então eu tenho que acrescentar uma casa aqui. Então fica 1.800, ok? 5 vezes 36 vai dar 180. Então 0, e aqui é 0 e aqui é 50. Então, né, a velocidade nós já achamos ela aqui também. Então, ó, o que vocês vão escrever aqui? Ó? A primeira coisa que tem que ser feita, né, nesse tipo de problema, a primeira coisa que tem que ser feita,
Deixa eu ver se eu consigo inserir um texto aqui. Acho que não, vou ter que escrever mesmo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer as conversões da unidade de medida. Então, a primeira coisa é converter a velocidade, né? Para metros por segundo, tá? Aí pede aqui na B, faça a transformação da unidade da velocidade em km por hora para metro por segundo. E eu acabei de fazer aqui, ó, isso aqui é a B, tá? É a resposta da B. Então, nós obtemos aqui 50 metros por segundo. Determine o tempo em segundos necessário para que o piloto passe por toda a reta, tá? Aí a gente vai calcular, né, o tempo. Então, para me calcular o tempo, a equação que nós vamos utilizar é essa aqui, ó, velocidade é igual a distância sobre tempo, né? Então, como se trata de uma fração, né, considero 1 aqui embaixo. Faço a multiplicação em x, né? Nós vamos obter o seguinte, né? Velocidade vezes tempo é igual a d. Isso corresponde, né, que o tempo é igual a distância sobre v. Bom, valor da distância eu tenho? Tenho, vale 750. 750 é o quê? Metros. Eu tenho a velocidade? Acabei de achar, né? 50 metros por segundo. Então, se eu cortar aqui, ó, metros com metros, vou ter o segundo, né? Que é a unidade de tempo. E é isso que eu estou procurando. Então, 750, né? Eu posso cortar isso aqui também, ó. O zero com zero. Então, eu vou ter o que aqui? 75 dividido por 5, que vai dar o que? 15 segundos. Esta é a resposta. 15 segundos. Questão 4. Às 13 horas e 30 minutos, partiu um ônibus de Florianópolis em direção à Laguna. A distância entre as cidades é de 100 km e o motorista manteve a velocidade média de 60 km por hora ao fazer esse percurso. A que horas o ônibus chegou à Laguna? Então, vamos entender aqui, gente, o seguinte, né? Ele quer saber, né, o tempo que foi gasto para ele chegar à Laguna, mas antes de eu fazer tudo isso, eu tenho que fazer alguns cálculos, né? Principalmente de conversão de unidade, okay? Para a gente não errar aqui nas opções, né? Nós sabemos que velocidade, aqui no cantinho, é distância sobre tempo, né? Então, a gente acabou de ver aqui, ó, que tempo é igual a distância sobre v. Então, eu posso colocar aqui, ó, tempo igual a distância sobre v. Isso vai me dar que valor, né? Qual a distância que ele te forneceu aqui, ó? 100 km. Né? E não vamos continuar trabalhando em quilômetros, porque as respostas estão em hora. Então, quilômetros por hora. Então, vou deixar aqui. Então, vou deixar aqui 100 dividido pela velocidade, que é 60. Né? Então, aqui é quilômetros. E aqui é quilômetros por hora. Então, eu corto aqui e eu corto aqui. Opa. Aí eu obtenho o seguinte, né? O que eu vou obter aqui, né? Fazendo a divisão de 100 sobre 60. Eu vou obter um valor de 1,66 horas. Não existe 1,66 horas. Então, qual a manha que eu vou ter que utilizar aqui? Ó? Eu sei que 1 hora corresponde a 60 minutos, né? Então, é o seguinte, 0,66 horas corresponde a x minutos. Então, faça a multiplicação em x aqui, né? E nós vamos obter um valor aqui, ó. X, né?
vai ser o quê? X vezes 1x, 60 vezes 0,66. X vai dar quanto? Vai dar 39, né? 0,6 minutos, né? Que é aproximadamente 40 minutos. Ok? Tá pronta a questão? Ainda não, né? Tem uns detalhezinhos aqui, ó. Tá? Eu só vou descer um pouquinho aqui para ganhar mais espaço, para a gente poder trabalhar melhor. Ok? Então, o que eu tenho aqui, né, gente? Ele saiu às 13 horas e 30 minutos. Então, eu vou colocar aqui, ó, 13 horas e 30 minutos. Certo? Beleza. Eu obtive aqui 1 hora e 40 minutos. Esse 1,6 significa, né, vou escrever aqui, ó, esse 1,66 horas significa 1 hora e 40 minutos, tá, gente? Isso tem que ficar claro para vocês. Então, 1 hora e 40 minutos foi o tempo que eu gastei. Então, eu vou somar esses valores, né? E 40 minutos. Fechando. Se eu pegar 40 mais 30, vai dar 70, né? Eu sei que 1 hora tem 60 minutos, então vai sobrar 10 minutos. Então, o que eu posso fazer aqui, ó? Considero aqui como 10 minutos, é o que sobrou. Aí, essa 1 hora, o que eu faço com ela? Eu vou acrescentar aqui em cima, aqui, ó. Tá? Que tem 1 hora e 10 minutos. Então, eu só deixo os 10 minutos aqui e transfiro 1 hora para cá. Então, fica 14 mais 1, que fica 15, né? 15 o quê? 15 horas e 10 minutos, tá? Tem essa opção? Tem sim. Aqui, ó, letra A. Achamos certinho aqui, ó. Então, atenta a essas conversões aí, que elas fazem toda a diferença. Questão 5 da Mackenzie, né? Ela foi uma questão adaptada, tá? Então, vamos lá. Uma partícula descreve um movimento uniforme cuja função horária é S igual a menos 2 mais 5t, com S em metros e t em segundo. Nesse caso, qual será a velocidade escalada da partícula? Bom, para a gente entender isso, a gente tem que entender a equação, né? A equação é essa aqui, ó. S é igual a SO, tá? Mais VT. Então, você vai ver quem está na posição da velocidade, né? Quem está na posição da velocidade é o 5. Então, aqui é 5 metros por segundo. É só isso? Sim, é só substituir. Qual tipo de movimento que a partícula descreve? Ela se afasta ou se aproxima da origem da trajetória, né? O que a gente pode observar, né? Que a tendência é ela se afastar da origem da trajetória. Na origem da trajetória é zero, tá? Então, como você vai ter um resultado, com certeza não vai fazer o cálculo aqui positivo, então você está afastando da origem. Também se fosse negativo, também estaríamos afastando, tá? Então, o tipo de movimento é o movimento retilíneo uniforme. Então, movimento retilíneo uniforme e se afasta da origem, tá? Então, é como se eu tivesse aqui, ó, né, a origem aqui, e você tivesse o caminho para cá e o outro caminho. Deste lado você vai representar negativamente o percurso e desse lado você vai representar positivamente. Pode ser o inverso? Pode. Mas aqui eu estou convencionando que a origem é aqui 0, esse lado é positivo e esse lado é negativo. Inclusive o menos 2 está aqui, ó, tá? Então ele vai ver qual é a posição inicial da partícula na trajetória. A posição inicial é menos 2, né? Aqui, ó.
da partícula. Então, a gente vai colocar aqui, ó, menos 2 metros. Só questão de referência, questão de sentido, esse menos e esse mais. Em qual posição estará a partícula depois de 15 segundos de movimento? Então, é só substituir. Ó. S é igual a menos 2 mais 5t. S é igual a menos 2 mais 5 vezes 15. S é igual a menos 2, isso aqui é mais, pode confundir com 7 aí. 5 vezes 15 vai dar 75, então é mais 75. Isso implica que S vai dar quanto? Menos 2 mais 75 vai dar 73. Então a resposta é essa, 73. Então, vou colocar aqui, ó, S é igual a 73, o quê? Metros. Então, ele sai aqui, né, da posição inicial, tá? E chega aqui na sua posição final, né? Com um valor de 73 metros. A resposta é essa. Prontinho. Bom, gente, a correção da semana 1 está pronta, né? Espero que vocês aproveitem e estudem e se dediquem. Até a próxima correção da semana 2, né? Futuramente, se Deus quiser. Fiquem com Deus e se cuidem. Até mais.